Tá começando o seu giro da rodada. Eu sou Bárbara Nunes e tô aqui com Eduardo Costa e Alisson Silva para trazer os destaques do futebol nordestino do fim de semana. O Ceará recebeu o Sport pela Série A e o duelo dos nordestinos manteve a invencibilidade do time cearense. O Vozão, até agora, tem 4 vitórias, 2-0 sobre o Grêmio, 2-1 sobre o Vasco, 1-0 sobre o Vitória e 2-0 sobre o Sport, além de um empate de 1-1 contra o São Paulo, dentro de casa. O Vozão não perdeu na Série A, ainda dentro de casa. Com esse jogo, o time manteve a invencibilidade de 21 anos como mandante jogando contra o time pernambucano, o Sport. O jogo mostrou uma defesa sólida do Ceará, além de um meio de campo bem organizado. O Sport até conseguiu criar boas chances, mas não foi tão eficiente. O Ceará conseguiu o resultado utilizando 2 artifícios. Muito bem as laterais do campo, com muita velocidade, e a bola parada. O primeiro gol saiu do chamado latereio, que é um lateral atirado para dentro da área. Já o segundo gol veio jogada pelo meio. O próximo desafio do Vozão é o jogo de volta pela Copa do Brasil, fora de casa, contra o Palmeiras. Já o Sport vai se preparar para receber o Internacional no dia 25, em casa. Na Série C, o Náutico conseguiu sua segunda vitória consecutiva. O time de Hélio dos Anjos, que havia já vencido no fim de semana anterior o Confiança por 2-0, se recuperando na competição, manteve esse momento de alta e mesmo com muito desfalques, como o do zagueiro João Maestro, do lateral esquerdo Luiz Paulo, que se lesionou mais uma vez, o time foi até Erechim enfrentar o Ipiranga, onde sempre é muito difícil de se jogar por lá, e passou o trator no Ipiranga, venceu por 4-0, com o Marco Antônio fazendo mais uma partida e marcando mais um gol, e o Bruno Mezenga, que atuou na vaga do Paulo Sérgio, que iria voltar depois de cumprir suspensão, mas acabou sentindo a lesão, mostrou que vai ser difícil para o titular recuperar a posição, porque fez mais um gol, um golaço inclusive de cabeça, uma paulada de cabeça para colocar mais um gol na conta do Timbu nessa partida contra o Ipiranga. E ele que foi titular também já na rodada passada contra o Confiança, dessa vez marcou gol. E é o time de Hélio dos Anjos que vai tomando cara, que vai crescendo. O treinador que começou a competição substituindo, o Marquinhos Santos, e demorou a engrenar, mas agora vem de 2 vitórias consecutivas contra a Confiança e contra a Ipiranga, e superando aí vários desfalques que a equipe tem, e vai conseguindo bons resultados para essa campanha de recuperação, que agora o time só está a 1 ponto do G8, da Série C do Campeonato Brasileiro. Então é uma campanha de recuperação boa do Timbu, que chega embalado para enfrentar o São Paulo pela Copa do Brasil. Oi pessoal, tudo bem? Eduardo Costa por aqui para falar desse fim de semana em que tivemos clássico grande, clássico pesado na Bahia. Pela Série A em Salvador, o Bahia venceu o Vitória por 2-1. Em um jogo que acabou sendo muito condicionado, pautado desde o início pela expulsão do Jean Lucas, com 5 minutos de jogo apenas, num lance de agressão que foi pego pelo VAR, de certa forma até infantil, do Jean Lucas. Primeiro pela agressão e segundo, nos tempos de VAR, você dá um golpe como esse, é praticamente certo que o VAR vai buscar e vai expulsar, e foi o que aconteceu, deixou o Bahia quase o jogo inteiro com 1 a menos, mas um time muito bem treinado pelo Rogério Ceni, soube muito bem o que fazer. Não é que o Vitória dominou o jogo estando com 1 a mais e o Bahia foi buscar. Abriu o placar com um golaço de cabeça, não é tão comum um golaço de cabeça, mas aconteceu, do Eric Puga, que tá jogando muito bem. Na minha avaliação tem sido o principal jogador do Bahia nessa temporada pelo impacto que tem tido em campo. Fez um golaço de cabeça para abrir o placar. No segundo tempo, o Vitória chega a empatar o jogo com o Renato Kaiser num lance de bola parada, a bola sobra para o Kaiser, mas depois, numa jogada que vem pela esquerda, a bola avança pelo meio até o Michel Araújo concluir para o gol do triunfo do Bahia contra o Vitória. E um triunfo muito importante porque coloca o Bahia entre os 6 primeiros do campeonato, dá um fôlego depois da Libertadores, O Bahia acabou sendo derrotado pelo Atlético Nacional no meio de semana na Libertadores e precisava de uma vitória em um clássico para não deixar se abater em um momento em que a vaga na Libertadores pode estar escorrendo pelos dedos. Então foi um triunfo muito importantíssimo. Ao Vitória cabe juntar os cacos e principalmente se reajustar defensivamente.
O Vitória tem a quarta pior defesa do Campeonato Brasileiro da Série A após 9 jogos. É o 16º colocado, vê a zona de rebaixamento muito próxima. E se continuar com essa instabilidade defensiva, dá a entender que muito provavelmente a briga ao longo do campeonato vai acabar sendo essa. O Souza amargou uma derrota contra o Horizonte, fora de casa. O Dino chegou a abrir o placar aos 21 minutos, mas sofreu o empate num gol contra de Wesley e a virada veio com o Diego, nos últimos 15 minutos de jogo. O Souza vinha de uma vitória por 4-0 em cima do Ferroviário na quarta rodada, mas se mantém sem conseguir vencer fora de casa. Das 5 rodadas até agora, foi uma vitória contra o Ferroviário, um empate contra o Central e 3 derrotas. Contra o Santa Cruz de Natal, o 13 e agora contra o Horizonte do Ceará. Já pela Série D, né, nesse grupo mais difícil da história da competição, que é esse grupo A3, claro que além do Santa Cruz, que venceu o Central, e do América de Natal, que bateu o Santa Cruz do Rio Grande do Norte, tivemos 2 equipes tradicionais se enfrentando em Campina Grande. Mais de 3.500 pessoas estiveram no Amigão para encontrar o Marcelo Vilar, reencontrar o Marcelo Vilar, que chega para sua 6ª temporada à frente do Galo da Borborema. Ele que reestreou substituindo o Felipe Surian, né, que pediu demissão depois da vitória contra o Horizonte para assumir o capital do Distrito Federal. E aí o Marcelo Vilar, que estava como diretor técnico do Manauara, retornou e fez com que o Galo vencesse por 1-0, né, um jogo duro, um jogo complicado, mas em que o 13 realmente foi superior nas ações do jogo, teve mais oportunidades, o goleiro do Ferroviário fez uma excelente partida. Mas o Galo, que manteve a base, que vinha atuando com o antigo treinador, né? Apenas o Pipico entrando na vaga do Gustavo Schultz no comando do ataque foi a única alteração aí mais palpável, aí mais visível do Marcelo Vilar nessa reestreia no comando do Galo. E essa vitória por 1-0 é a terceira vitória consecutiva do 13 nessa Série C e coloca o time dentro do G4, né? O 13 que não começou bem, começou perdendo para o Santa Cruz no Amigão e para o América de Natal por 4-0 na Arena das Dunas, engatou 3 vitórias consecutivas contra Souza, contra o Horizonte e agora contra o Ferroviário, chega aos 9 pontos e está na terceira colocação da chave, né? O 13 que está no seu ano de centenário, tem essa responsabilidade a mais de fazer uma boa campanha no ano em que completará 100 anos, né? No dia 7 de setembro de 2025. E começou bem com o Marcelo Vilar, que é um treinador que sabe jogar a Série D, né? O cara que foi bicampeão, foi campeão em 2013 pelo Botafogo, em 2018 pelo Ferroviário, e agora comanda o Galo da Borborema mais uma vez, ele que foi bicampeão paraibano em 2010 e 2011 pelo time de Campina Grande. Já o Ferroviário, né, vem numa sequência ruim, perdeu pro Souza por 4-0 na rodada anterior, acumula mais de uma derrota e deixou a zona de classificação da competição, né? Então o Thiago Zorro vai ter que se reinventar aí, tem mexido muito no time, o Ciel vem voltando de lesão, começou no banco de reservas esse jogo em Campina Grande. Pode ser que com esse seu retorno e estando bem fisicamente, ele contribua para que o Ferrão se recupere, consiga se reerguer, consiga fazer uma boa campanha nessa primeira fase desse grupo que é bastante difícil. Oi pessoal, Eduardo Costa por aqui, agora para a gente falar do fim de semana de equipes sergipanas, mais precisamente de Sergipe e de Itabaiana. Eu estive em Penedo com a equipe da Rádio Aperipê aqui de Sergipe para comentar Penedense e Sergipe, uma grande vitória do Gipão a nível de resultado, a nível de desempenho passou longe disso, né? Não foi o jogo mais vistoso, definitivamente não foi um jogo brilhante, mas foi um jogo eficiente de um Sergipe que acima de tudo precisava vencer. E conseguiu uma vitória fundamental fora de casa contra o Penedense por 1-0, gol marcado pelo Sacramento e um gol que contou com a estrela do treinador de Woolley, porque o Sacramento tinha entrado em campo 30 segundos antes. Foi a primeira jogada de ataque do Sergipe com o Sacramento em campo, uma jogada que começa com o Tinga, passa pelo Erickson e termina no gol do Sacramento. 3 jogadores que entraram no segundo tempo. E aí também todo o mérito do goleiro Alan Alves do Sergipe, que para mim foi o grande destaque do jogo. Fez defesas espetaculares, inclusive quando o jogo estava 0-0 no segundo tempo. O jogo poderia ter tido outro destino se não fosse o goleiro do Sergipe. Uma grande vitória colorada que soma 3 pontos importantes, volta a vencer e entra no G4. É o 4º colocado agora do grupo A4 da Série D. Sonhando aí com dias melhores, dias mais tranquilos, mais calmos, em meio a
Problemas do treinador de vôlei com o Júnior Pirambu, que acabou sendo afastado e saiu do clube. Em meio a processo de impeachment, com comissão sendo aberta para analisar esse processo contra o presidente do Júnior Torres, o Sergipe precisava de paz e conseguiu uma vitória para respirar um pouco. Já na Série C, o Itabaiana não teve a mesma sorte, perdeu para o Retrô fora de casa por 1-0, num confronto direto, né? O Retrô era o 17º, o Itabaiana o 16º, o time pernambucano venceu, respirou e empurrou o tricolor para a zona de rebaixamento. Um Itabaiana com poucas ideias ofensivas, com pouco repertório tático, apostando muito em cruzamento, jogadas aéreas para tentar alguma coisa, mostrando muita dificuldade. Muito se questiona a permanência do treinador Roberto Cavalo. Eu não sei se chega a tanto no momento, mas fato é que o Itabaiana precisa apresentar coisas novas e numa sequência em que está pegando adversários mais acessíveis, por exemplo agora contra Figueirense e Retrô nos 2 jogos somados, fez 1 ponto. Isso acaba complicando muito. O tricolor vai enfrentar o Caxias agora, vice-líder da Série C, mesmo dentro de casa, um adversário muito difícil. Então a Itabaiana precisa reagir urgentemente se quiser continuar respirando de maneira firme na Série C. O começo até agora tem sido bem preocupante.